Tudo se inicia quando Nandinho diz a Maria que vai se casar com Alicia. Maria se espanta e pergunta o que é isso. Alicia diz a Esperança que aquele presente parece de um menino que está apaixonado por ela, e Esperança confirma. Alicia diz que não vai comer os bombons para guardar de lembrança. Nesse momento Soraya grita por Esperança e elas se assustam. Maria diz a Nandinho que deve haver alguma coisa que possa ser feita, e diz que ele não está apaixonado por ela. Nandinho diz que sente ternura, e que pode chegar a amá-la. Mas Maria diz que isso não é amor. Luiz Fernando visita o advogado de Soraya, e pergunta se ele sabe da maneira cruel que Soraya trata sua enteada. Esperança guarda os bombons e manda Alicia guardar o bilhete. Soraya entra e pergunta se a aleijada não avisou que ela queria vê-la. Esperança diz que sim, e que iria agora mesmo. Soraya diz que deu uma ordem para ela dizer a Aurélia que quando Nandinho chegasse, para levá-lo a seu quarto. Esperança diz que ficou muito nervosa com a ligação, e acabou esquecendo. Soraya diz que se ficar sabendo que ela está jogando sujo, ela vai se arrepender. Dr. Abelardo diz que vai muito pouco à casa de sua cliente, e que nunca viu nenhum maltrato dela com a enteada. Diz que não acredita que sua cliente seja tão ruim dessa forma, talvez um pouco rancorosa pelo que aconteceu entre Luiz Fernando e ela. Luiz Fernando diz que a conhece muito bem, e pode assegurar que Soraya Montenegro não é boa, e pode fazer mal a quem quiser. Esperança diz a Alicia que Nandinho disse que fará de tudo com o pai para tirá-la de lá, e diz que parece que agora tem uma luz no fim do túnel, e deixa a jovem super animada. Aldo conversa com Soraya, e mente dizendo que disse a Nandinho que não existia nada entre ele e ela, mas diz que ela saiu perdendo, que ela perdeu o Nando para sempre. Soraya não desiste, e diz que ele voltará. Aldo diz para ela esquecê-lo, pois ele está muito tranquilo, e diz que brincar com o amor pode ser perigoso, pois o jogo pode virar contra você. Aldo a aconselha a dar uma festa, e assim ela encontrar outro rapaz. Mas Soraya diz que não, acredita que Nandinho voltará de um jeito ou de outro. Nandinho vai à vila, e encontra Vera Cruz, que diz que quem é vivo sempre aparece. Nandinho diz que agora não tem tanto tempo quanto antes, com os estudos e a família. Vera Cruz pergunta de Soraya, e Nandinho diz que tudo acabou, que ela só estava brincando com ele, para se vingar de seus pais, e que fez sua mãe sofrer muito com isso. Vera Cruz diz que ainda bem que ele descobriu a tempo. Maria diz a Luiz Fernando que Nandinho quer se casar com Alicia, e Carlota fica espantada escutando tudo. Luiz Fernando diz que vai tentar ajudar Alicia, e diz que conversou com o advogado de Soraya, e ele diz que não acredita que Soraya maltrata a menina. Maria diz que Soraya é muito esperta, e não imagina que Alicia e Esperança estejam mentindo. Luiz Fernando questiona se Nandinho não está apaixonado por Alicia, mas Maria não acredita nisso, pois ele disse a ela que sente ternura, e que ele não iria se envolver em um relacionamento atrás do outro. Luiz Fernando diz que não se pode chamar o que ele teve com Soraya de relacionamento, e diz que ele e Alicia têm quase a mesma idade, então as coisas são diferentes. Vera Cruz fica muito feliz com o carro de Nandinho, e chama ele para ir falar com Agripina e chamá-la para ver o carrão dele. Soraya diz que não pode ficar do mesmo jeito, e que precisa se arrumar para reconquistar Nandinho. Nandinho leva Agripina, Vera Cruz e as crianças para dar uma volta de carro. Caridade diz que ele acertou na loteria ao encontrar seus verdadeiros pais, sem menosprezar quem o criou. Nandinho diz que nunca trocaria sua mãe por um carro. Vera Cruz diz para ele voltar logo para casa, pois sua mãe fica preocupada quando ele está fora de casa. Agripina lhe dá a bênção, e ele vai embora.
Nandinho chega em casa, e Maria e Luiz Fernando dizem que farão o possível para tirar Alicia do lado de Soraya. Nesse momento, Soraya pergunta a Aurélia sobre Esperança e a empregada diz que deve estar no quarto de Alicia. Ao entrar no quarto, Soraya percebe Alicia esconder o presente de Nandinho. Soraya pergunta o que ela está escondendo, e pega a caixa de bombons. Soraya diz com deboche que ela deve ter ganho isso de um namorado e que deve estar apaixonada, e furiosa questiona Alicia quem deu aquele presente a ela. Alicia diz que não está apaixonada por ninguém, mas Soraya a belisca, e diz que ela vai contar, senão vai arrancar o seu braço. Nesse momento, Esperança entra no quarto e pergunta o que está acontecendo ali. Soraya pergunta furiosa quem deu aquela caixa do Dia dos Namorados para Alicia. Esperança diz que foi ela, e que não é do Dia dos Namorados, ela comprou num dia qualquer. Soraya a chama de velha, joga os bombons no chão e rasga a caixa, e diz que se descobrir que elas estão tramando contra ela, vão se arrepender. Nandinho diz a todos que seria bom que enquanto não podem tirar Alicia da casa, eles dessem um jeito de levá-la a um especialista. Maria diz que não é má ideia, assim podem saber se ela tem condições de voltar a andar, e Luiz Fernando concorda. Nandinho diz a Esperança que quando elas vierem à casa dele, seus pais levarão Alicia a um especialista para ele dizer se ela pode voltar a andar. Esperança agradece e fica emocionada, mas diz que não sabe quando poderão sair, pois Soraya está vigiando elas, então desliga rapidamente ao perceber Soraya se aproximando. Soraya pergunta a Esperança quem ligou, e ela diz que foi número errado. Soraya a segura pelo braço, questionando por que então ela ficou falando esse tempo todo. E lhe pergunta furiosa quem ligou. Esperança repete que foi engano, mas Soraya não acredita, e diz que a partir daquele momento ela não atenderá mais telefonemas naquela casa, pois ela é paga para cuidar da aleijada, e para o que ela ordenar. Esperança entra no quarto, e diz a Alicia que Nandinho ligou dizendo que quando elas voltarem lá, os pais deles irão levá-la a um especialista para saber se ela pode voltar a andar. A Alicia fica radiante, sabendo que eles estão se preocupando com seus problemas. E diz que desde quando conheceu Nandinho, seu maior desejo é voltar a andar. Nandinho chega à entrada da escola e é surpreendido por Soraya, que diz que o ama, e que é capaz de tirar a própria vida por causa dele. Nandinho duvida, e ela mostra o pulso machucado, dizendo que tentou tirar a vida por causa dele, e deixa Nandinho assustado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.